A gente quer saber de vocês qual é o seu momento de maior orgulho no jogo. Aquele que você olha pra trás, assim, melhores momentos. Você fala, cara, esse dia eu me senti e falei, eu sou a mulher desse negócio, eu sou o cara desse negócio. E o momento que você mais se arrepende, que você gostaria de viver de novo e fazer diferente. Então vamos começar pelos emparedados. Vou começar de lá pra cá. Manu. Eu. Momento que você tem mais orgulho no jogo. A gente tava falando isso agora no quarto. Olha só que coincidência. Ah, nossa. Bom, será que vocês são monitorados? Que eu tenho mais orgulho A gente tava falando sobre momentos felizes, mas que eu tenho mais orgulho, eu vou falar uma conversa que eu tive com o Babu lá no começo do jogo, acho que foi na segunda semana, no segundo paredão. A gente tava muito frustrada com vários comentários que estavam rolando aqui, enfim, que tinham deixado a gente super desconfortável. E o Adson não saiu. E eu fiquei muito assustada com aquilo. Eu falei, caraca, a gente achou isso tão errado, a gente se sentiu tão mal, a gente se uniu contra isso, a gente se sentiu desprotegida aqui com tudo isso acontecendo. E será que as pessoas não estão vendo isso? Ou será que as pessoas não se importam? E daí eu comecei a chorar muito lá fora. Eu lembro desse dia. Borrei minha maquiagem inteira. E o Babu veio conversar comigo. O Babu foi muito fofo. Ele veio conversar comigo e ele falou, eu lembro que ele falou assim, você tá lutando, eu acho que você tá lutando um pouco sozinha, porque olha pra dentro da casa, olha como as pessoas estão juntas. Talvez só você esteja frustrada com isso, borrando sua maquiagem. Daí eu virei e falei, eu vou continuar borrando minha maquiagem pelo que eu acredito. E acho que foi um grande momento pra mim. Eu vou continuar borrando minha maquiagem pelo que eu acredito. E obrigada, Babu, pelas conversas. Pra quem falou que tá vindo a passeio, segunda semana já tava toda borrada de maquiagem aí, né? Você vê que coisa. Que eu me enganei. Você vê como a sua história te contradiz. E uma que você se arrepende, que você gostaria de viver de novo e talvez fazer alguma coisa diferente. Pode ser um erro, pode ser alguma coisa que não seja um erro, mas que te incomode. Tá, que eu me arrependo? Eu acho que nas últimas semanas, no último mês, as coisas ficaram bem tensas aqui e eu não sabia muito como lidar. Eu acho que foi quando eu realmente deixei a pressão e o medo e a ansiedade subir a minha cabeça. E eu acho que eu acabei julgando muito, falando coisas que às vezes pode até ser um pouco verdade na minha percepção, mas que eu não tinha necessidade de colocar pra fora daquela maneira. Não vou falar que eu super me arrependo, porque eu também tenho orgulho de ter me posicionado com as informações que eu tinha no momento. Mas algumas coisas meio que me incomodaram. Acho que às vezes me dói mais julgar e perceber que eu fui injusta do que ser julgada. Então, é isso. Algumas coisas que aconteceram nas últimas semanas, assim, antes do top 6. Mari, e você? O que você tem pra contar pra gente? Uma coisa que você se orgulha muito. Eu tava aqui pensando nos momentos. E pra mim é mais no geral. Alguns momentos eu me perguntei muito e analisei o meu jeito no jogo, a forma de posicionar, as minhas atitudes. E aí eu entrei numa coisa de análise que eu fui eu o tempo inteiro e eu consegui lidar muito bem com as situações. E eu tenho orgulho disso, de saber lidar com meus problemas aqui dentro, com as discussões, enfim, com os conflitos, da forma que eu lidaria lá fora, conversando com a educação, com jeito e ouvindo um lado do outro. Então eu me orgulho muito. Apesar de ter entrado num conflito comigo mesmo, pensando, pô, e aí? Eu sou neutra, eu me posiciono, não me posiciono? E nisso eu fiquei orgulhosa, porque eu pensei, eu tô sendo eu e eu tô ouvindo as pessoas como eu faria lá fora. E desses problemas que você teve na convivência, como todo mundo, mas qual foi aquele que mais você gostou, assim, falou, poxa, esse eu resolvi bem, esse eu me saí bem? No início do jogo, eu levei, assim, uma pancada muito forte, né? Que foi pros meninos, uma decepção muito grande. E apesar de estar muito magoado e muito triste com aquilo tudo, eu consegui perdoar. Porque eu acredito muito que o perdão não é pra pessoa, o perdão não é pra pessoa, é pra gente. Então, no meio daquela loucura toda, eu consegui escutar o lado dos outros e consegui perdoar. Isso me E o que você se arrepende e gostaria de talvez viver de novo e mudar? Tia, eu me arrependo de algumas coisas aqui dentro que eu gostaria de mudar. Uma delas foi no início do jogo, no qual eu falei uma coisa super desnecessária, que não tinha nada a ver comigo, eu não sei nem por que eu falei. E eu me arrependi muito, eu sofri muito. Eu fico até emocionada de falar, porque foram vários dias me julgando e sofrendo com aquilo, só eu sei. Se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria e faria diferente, porque não tem nada a ver comigo. Foi aquela que a gente chama do confessionário? Sim, que eu comecei com vocês. Isso aí já tá no passado. Mas eu fiquei Babu. muito triste. Eu tava pensando assim que as coisas boas estão nos pequenos gestos, sabe, Thiago? Quando me fizeram o convite, aí eu lembro que eu pensei que era vou trollar alguém lá dentro,
não sei o quê. Não, você vai participar. Eu falei, rapaz, e se eu ganhar? Eu ganho 1,5 milhão? Caraca! Quer dividir alguma coisa aí? Você ganhar, Babu, a gente já assina algum negócio aí. Cara, foi uma coisa muito engraçada. E quando eu vim, desde o primeiro momento que eu entrei, eu falei, vou entrar aqui estilo Big Brother. E eu entrei, assim, muito assustado com tudo e vi a Manu. Oi, Manu. Então, acho que a minha primeira impressão foi, tipo, oi, Manu. E teve pequenos gestos. Eu lembro, no começo, quando uniu a casa, eu falei assim, pô, cara, como é que eu vou conquistar essa galera jovem, todo mundo sarado, bonito, eu tô aqui velho, rabugento, como é que eu vou conquistar essa galera? Aí eu comecei a ver que o pessoal não sabia nem pegar num garfo direito. Eu falei, pô, tá aí, vou pegar aqui a cozinha. E eu lembro que pescar, que cada um fala, tipo, o Prior, a gente não era nem tão unido, ele soltou que gostava de batata frita. Então, quando eu fiz a batata frita, a reação do Prior foi muito bonita. Um momento que a Marcela estava sofrendo porque ia comer rabada, e ela abre a porta assim, Babu, rabada é a melhor coisa do mundo. Esse momento que eu tive com a Manu, alguns momentos que eu tive com a Gabi, sabe? Quando ela foi líder, de conselhos, e o abraço que eu dei no Prior, quando a gente fez Monstro, aquilo ali também me emocionou muito, porque eu queimei a minha língua pela milionésima vez aqui, que foi assim, aqui não dá pra fazer amizade, cara, aqui é um aspirante amigo, no máximo. E naquele momento que o Prior me abraça, cara, e o Prior que diz que não chorava, que não sei o que, se emociona, só pela gente ter conseguido finalizar um monstro. Tudo mentira esse BBB, né? Tudo mentira isso aí. Isso me marca muito, né? Esses pequenos gestos. Alianças, quando eu fui muito duro com a Mari, mesmo eu não amolecendo, eu consegui colher algo dela. Eu falei, caramba, eu tô muito reativo. Pô, eu falei, penso isso, mas eu posso colocar de uma forma... Isso seria até o que você se arrepende mais? Ou tem alguma outra coisa que você se arrepende? Sim, me arrependo muito quando eu fui tentar argumentar com a Manu e eu não consegui colocar minhas ideias, e aí, um dado momento, eu fiz uma provocação, sabe? E aí eu me arrependo disso. De algumas brigas eu me arrependo. Assim, não, tem umas que não, que eu sustento, né? E que até me orientou. Eu falei, cara, quando eu não quero conforto, não é que eu não gosto desse sofá maravilhoso, de cama gostosa, é o conforto de espírito, de pensamento. Você falou uma vez, fique sempre na dúvida. Eu acho que isso virou uma paranoia na minha cabeça, que eu tô sempre na dúvida. E você se beneficia da dúvida. O benefício da dúvida. Isso é uma coisa que eu já trazia das aulas de teatro, das aulas de filosofia, essas coisas. As brigas... Mas qual foi esse dia com a Manu, exatamente, que você argumentou com a Manu e não gostou? Foi quando da divisão dos biscoitos, que eu falei, você vai dividir o biscoito... A briga dos biscoitos. A guerra do biscoito. A guerra dos biscoitos, famosos. A comida, todas têm nome de comida, se vocês repararem, todas têm nome de comida. Essa foi a batalha do biscoito. Você vai dividir o biscoito, vai dividir o arroz, vai dividir a rapadura, vai... Né, eu não consegui colocar ali, a gente acabou brigando, e é uma pessoa que eu sempre falei, ela e o Vitor Hugo eram pessoas que me promoviam conversas bacanas, que estavam sempre dentro da minha área, quando eu queria fugir um pouco, né, buscar exercitar um pouco o cérebro. A Manu e o Vitor Hugo me ajudavam muito nesse sentido. Então, brigar com a Manu naquele momento, eu fiquei muito, muito mal. E o Prior falou assim, não, a Manu é uma menina maneira, vamos conversar com ela. E aí promoveu essa conversa, e de lá pra cá foi só alegria nesse sentido, de ter essa amiga, essa pessoa que pensa em certas coisas muito parecido comigo. Caraca, eu tô viajando aqui, quanta coisa aconteceu. Putz, Muita parece coisa. 5 anos de temporada, ainda falta a Thelma e a Rafa. Thelma, e você? Coisa que você se orgulha? Ai, Thiago, foi muito marcante pra mim quando você entrou no primeiro dia e falou: parabéns, vocês são os 9 escolhidos. 9, cara. E ali caiu a minha ficha e eu falei, meu Deus, é verdade, eu tô aqui, eu fui escolhida e eu vou ter a oportunidade de mostrar pro Brasil quem eu sou de verdade. E eu quero orgulhar as pessoas que me apoiaram para chegar aqui. E ali foi muito, muito especial. E também todos os momentos que eu tive que resgatar aqui dentro a minha capacidade de superação. Quando eu ganhei aquela prova do anjo e fiquei muito emocionada que eu ia ver minha família e depois
o Gui acabou tendo que refazer a prova e ele pegou a prova. Culpa nossa essa, desculpa, Thelminha. Não, eu consegui assim... Teve um problema no botão, né? Foi aquele dia. E aí eu consegui falar, não, é mérito dele e não era para ser meu dessa vez. E todas as vezes que eu consegui ganhar uma prova, principalmente aquelas 26 horas, disputando aqueles minutos com a Mari e a dor no corpo, o braço queimando. Todas as vezes que eu tive que mostrar o quanto eu sou forte, mostrar para mim mesma, antes de querer mostrar para qualquer um aqui dentro, mostrar para mim mesma, foram momentos muito especiais aqui dentro. Só um parênteses, você era uma das 9 e hoje você é a única. É verdade. Só sobrou você de inscrito. Verdade. Thelminha, algo que você queira mudar, olhando para trás? Eu acho que todas as vezes que eu tentei resolver as coisas no grito, quando eu virei pra Flá e falei, você vai gritar, eu sei gritar mais alto que você. De repente eu poderia ter falado, sei Aquela lá. na cozinha? Isso. Sabe quanto tempo durou? Não. 10 minutos. Meu Deus. Eu assisti inteiro outro dia, para aquele paredão que vocês estavam, para tentar fazer algum sentido. E é muito difícil entender o que aconteceu. Vocês estão uma gritando em cima da outra e eu falava, cara, para onde elas vão? Exatamente. Acho que esse momento... E um momento que eu gritei aqui na sala, e esse eu paguei a língua de verdade, que tava o Pyong sentado e eu falei, esse povo fica gritando que é amigo, 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 amigo de todo mundo aqui é 1,5 milhão. E eu não acreditava, eu falava, meus amigos estão lá fora. Eu entrei num jogo, eu quero me mostrar e quero ganhar, e não ter essa de amizade. E de repente eu olho pro lado, eu vejo uma colega de trabalho, que era a Marcela, que compartilhava comigo as nossas angústias aqui. Aí eu olho pro outro, vejo meninas que eu nunca imaginei conviver e, assim, vejo que eu tenho muito em comum com elas. Olho pro outro e vejo o Babu, que tem uma história de vida com a qual eu me identifico. E aí eu falo, eu paguei a língua com esse lance de amizade. Realmente. Minha líder, Rafa, sua vez. É difícil a gente conseguir pontuar momentos específicos num jogo que está mais de 90 dias aqui, do qual a gente se orgulha. Acho que o primeiro ponto é ter chegado até aqui, a gente ter coragem de poder escancarar quem nós somos, deixar lá fora as pessoas que a gente ama e tudo mais, e entrar nessa casa que é uma grande loucura, mais do que a gente pode imaginar aí fora. Eu tenho muito orgulho de ter sido tão eu o tempo todo. Eu entrei mais introspectiva, entrei tentando ficar mais na minha para enxergar e me identificar melhor com as pessoas que eu sabia que carregavam consigo verdades parecidas com as minhas, que para mim seria mais fácil de lidar com todo o jogo, entre aspas. Mas quando você aparecia, você era sempre muito incisiva também, né? Você era tiradora de elite. Eu me posicionei quando eu achei necessário, eu falei o que eu achava certo e errado. Eu me arrependo de alguns pontos por ter falado demais ou me expressado de forma que eu poderia ter feito diferente, mas não me arrependo de ter colocado pra fora a minha verdade, ter me posicionado e falado, olha, isso aqui pra mim é errado, não tá certo, isso aqui tá errado, isso aqui eu considero uma coisa certa. E o que você gostaria de deletar? Eu gostaria de deletar minha briga com a Fly, eu gostaria muito. Aquela da sala, daquela de outro dia? Aquela da sala. Não que eu me arrependa de ter falado no mesmo tom que ela sempre usa sempre usou com a gente aqui dentro da casa, mas porque não é a Rafa. Não combina comigo. Eu já tenho dificuldade de chegar e conversar. Eu prefiro analisar, eu espero, eu vejo fatos, eu vou considerando coisas até chegar num ponto de eu falar, eu preciso resolver isso aqui. Naquele caso, eu cheguei num extremo de falar, eu não consigo mais, eu preciso realmente pôr pra fora. E acabei me expressando de uma forma que eu, Rafa, na minha vida, me expressaria diferente. Então, esse é um dos pontos que eu me arrependo. E acho que com a Mari também, a gente teve questões, cheguei a conversar com ela, falei que eu estava me sentindo constrangida por ter julgado tanto diante de fatos tão vagos, né? Olhando de fora, olhando de um lado sem ter chegado nela para conversar. Devido a um momento que eu fiquei chateada no começo do jogo com ela, eu acabei trazendo isso para o decorrer do jogo todo, mas a gente conseguiu resolver essa situação. São pontos que eu me arrependo, mas no demais eu tô muito orgulhosa, Ti, muito orgulhosa mesmo. E as então, festas? As festas, sim, todos têm que se orgulhar muito. Inimigos do fim. Vocês têm que se orgulhar de todas as festas. Vocês foram muito bem em todas as festas. A primeira foi marcante, que eu tinha muito tempo que eu não dançava. E tinha gente pra caramba na primeira. Tava vendo de novo aqui. Emocionante. Mas essa última também. E a Essa última foi a que a gente mais Gilberto Gil! Nossa. Gilberto Gil no Big Brother, tá? Só isso que eu tenho a dizer pra vocês. E temos ainda mais algumas surpresas vindo aí, quem sabe. Pelo amor de Deus.
Quem ficar na casa verá. Ai, meu Deus. Olha, ouvindo as histórias de vocês, acho que percebem a riqueza da história de vocês, de tudo que vocês viveram. E é exatamente essa riqueza que traz vocês ao top 5. Então tenham sim muito orgulho de tudo que vocês fizeram.